Hashtag 236, Apocalipse, estudando as profecias. Para que a igreja é, agora, a esposa do Cordeiro, então as bodas do Cordeiro já tiveram lugar há muito, mas isso evidentemente não pode ser, porque essa passagem do Apocalipse trata do futuro. Porque no futuro é que estão todos esses fatos que estamos reportando aqui, em relação à época que foi escrito, que foi profetizado. Então Paulo dizia aos Coríntios que os tinha desposado com o marido, a saber, o Cristo de Deus. A igreja tinha desposado o Cristo de Deus. Isto é verdade acerca de todos os crentes em Deus, mas, embora essa figura tenha sido usada para significar a relação em que passavam a ficar com Cristo, seria o fato que as bodas do Cordeiro se efetuaram em Corinto, no tempo de São Paulo? E tem continuado durante os séculos, 19 séculos? Evidentemente não, né? Então, voltaremos a apresentar, no capítulo 21, outras observações sobre este ponto. Mais adiante, quando entrarmos nele. Mas se a cidade é a Nova Jerusalém, como pode dizer-se que ela se aprontou? Vamos responder. O que há aqui é uma figura de personificação. Isto é, a chamada figura de personificação atribui vida e ação até a objetos inanimados. Basta ver o Salmo 114. Salmos de Davi, Salmo 114. A propósito do Apocalipse, capítulo 19, versículo 8, também perguntarão ainda como é que uma cidade se pode vestir com a justiça dos santos. Mas, se considerarmos que uma cidade sem habitantes não passaria de um lugar triste e sombrio, vemos imediatamente como isto é, faz-se referência ao incontestável número de seus glorificados habitantes, com seus trajes resplandecentes. Então, o vestido foi-lhe dado? O que significa lhe ser dado o vestido? Encontramos a explicação no profeta Isaías, capítulo 54, e também na epístola de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 21 a 31. Aqui um resumo. A cidade da nova aliança são concedidos muito mais filhos do que a antiga aliança. Estes são a sua glória e regozijo, o seu motivo de aleluia. Bom, belo traje para essa cidade, por assim dizer, né? Consiste nas hostes dos remidos, de seres imortais que andam nas ruas de ouro. Então vamos agora ao capítulo 19, versículo 9 a 10. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser da boda do Cordeiro. Disse-me ainda, o anjo falando com João Evangelista, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Olha só, que coisa linda, que pouca gente entende. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. As profecias são a palavra sagrada de Deus na Bíblia. O restante são dos homens. Primeiro, a ceia das bodas do Cordeiro. Muitas são as alusões a esta ceia das bodas do Novo Testamento.
há mesmo referências, ou referência a ela, na parábola das bodas do filho do rei, Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Também no Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, capítulo 14, versículo 16 a 24. E a altura em que comemoremos pão no reino de Deus, quando fomos recompensados na ressurreição dos justos, São Lucas, capítulo 14, versículo 12 a 15, e a altura em que beberemos de novo do triunfo da videira como nosso Redentor no seu reino celeste, Mateus, capítulo 26, versículo 29, Marcos, capítulo 14, versículo 25, e ainda Lucas, capítulo 22, versículo 18. E a altura em que nos havemos de sentar à sua mesa no seu reino, Lucas, capítulo 22, versículo 30. E então Jesus se cingirá e, chegando-se, nos servirá, Lucas, capítulo 12, versículo 37. Bem-aventurados realmente os que têm o privilégio de participar deste banquete celestial. Eu não coloquei as leituras todo esse material aqui, não, porque senão vai ficar muito extenso. Eu citei onde se encontram os fatos e quem puder e deseja, gosta de estudar, vai lá e pesquise. Bom, está acima do nosso entendimento isso aí, né? Finalmente, estas passagens do seu servo. Olha, não faças tal, sou teu servo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Ora, pensem no Papa, se ele seria capaz de dizer uma coisa dessa. Se qualquer chefe que gosta de ser chamado mestre, porque mestre é só Jesus, né, diria uma coisa dessa. Ora, pois só há um Deus, ninguém mais é pai, coisa nenhuma. Isto é, estamos falando aqui no sentido do Criador. Não é para ninguém falar com respeito, para faltar com respeito, né, para com aquele que viabilizou reencarnar neste mundo pelos meios humanos que Deus e o Cristo proporcionaram. Ou propiciaram. Ou propiciaram, melhor ainda. Uma palavra sobre o versículo 10, a propósito dos que pensam que encontraram aqui um argumento para a inconsistência na morte. Está contraditado este fato, este assunto. Porque aqui está provado que o espírito é imortal. A morte não termina coisa alguma, a morte é um boato. Se Deus nos criasse para nos matar, então era melhor que morressem já imediatamente, todos. Porque, qual a finalidade? Esperar o quê? Mais 2, 10, 5, 20, 30, 80, e daí? Anos, né? Se tem de morrer um dia, morra já. Se temos de morrer um dia, morramos todos nesse instante. Mas não é isso. Aí está. É o espírito mais vivo do que quanto na carne. Estão no mundo espiritual, esses espíritos também. Nós estaremos lá breve. A criatura que foi empregada para trazer o Apocalipse a João é chamada de anjo. E os anjos são os espíritos. Aqueles que já se purificaram, que estão, neste caso, a serviço de Jesus e do Criador. Já não precisa mais de um envoltório carnal, material. E diz que é um conservo de João, como tinha sido conservo dos seus irmãos profetas. Ora, a palavra conservo significa que todos eles andavam em comum, como servos de Deus. Por isso, não era objeto da adoração por João, né? Adorar Deus, não a mim, disse o anjo. Vamos seguir na próxima hashtag.